que estão a fim de se ingressar no mundo da eletricidade. Para início de tudo, vamos falar um pouco da história da eletricidade. Estudos mais sistemáticos sobre o sistema começaram a partir do século 24 e desde então tem se aprimorado cada vez mais esta forma de geração, transmissão e uso desta energia. A rápida expansão dos estudos em eletricidade e em seu desenvolvimento permitiram que seu uso se estendesse para diversas atividades humanas e se transformasse num eixo norteador da sociedade industrial moderna. O princípio de tudo foi há 624 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, que o filósofo Tales de Mileto observou o processo de eletrificação dos objetos que, ao serem atritados uns com os outros, adquiriam a capacidade de atrair objetos metálicos, da forma como os ímãs naturais o atraem. Os gregos relacionavam esse fenômeno ao magnetismo como espiritual, pois eles acreditavam que estes materiais tinham alma, por serem capazes de movimentar outros objetos. A palavra eletricidade provém do grego elétron, que significa âmbar. O âmbar é uma resina fóssil, petrificada, produzida por algumas árvores parecida como pinheiro. O âmbar é uma substância muito antiga, usada como adorno pelos homens. Contas e pingentes desses materiais foram encontrados em túmulos do norte da Europa em torno de 8.000 anos antes de Cristo. Este foi um dos materiais mais utilizados para o estudo da eletricidade. Sabe-se de que Tales de Mileto atritou um pedaço dessa resina ao couro de um animal e observou que ela adquiria a capacidade de atrair outros objetos. Chamamos esta ação de eletricidade por atrito. Quando duas substâncias são atritadas, ocorre uma migração de elétron de uma parte para outra. Por exemplo, ao se atritar uma barra de vidro com um pano de lã, elétron passa do vidro para a lã. Assim, se aproximarmos esta barra de vidro em pedacinhos de papéis, eles serão atraídos, como um ímã atrai o ferro. Assim foi que ele descobriu o processo de eletrificação. Fenômenos elétricos sempre despertaram a curiosidade dos seres humanos, que desde os primórdios admiravam os raios e perceberam que eles eram capazes de produzir fogo. Contudo, foi após o período do Renascimento, fim do século 24, que as investigações sobre estes fenômenos se intensificaram. No século 24, o físico e médico inglês William Gilbert, em 1544, publicou um estudo que diferenciava pelos polos magnéticos, força elétrica e resistência. Gilbert, que começou a utilizar com maior frequência a palavra eletricidade, resgatando o conhecimento dos gregos. Claro. Otto von Guertz. Em 1602, foi um físico alemão que aprofundou seu estudo em eletrostática e criou para fazer experiência em aparelhos formados por duas esferas de enxofre, que podiam ser giradas por uma manivela. Este movimento gerava um acúmulo de eletricidade estática, que podia ser descarregada em forma de faíscas. Benjamin Franklin, em 1706, foi um político e cientista que descobriu a existência de cargas positivas e negativas em raios, demonstrando que eles são fenômenos da natureza elétrica. Estes conhecimentos permitiu que ele inventasse o para-raio. A pilha de volta. O crédito pela invenção da pilha ou bateria elétrica é dado ao cientista italiano Alessandro Volta, em 1800. Volta observou que, quando duas sondas de metais diferentes são
localizada em certas soluções químicas, ocorre a produção de eletricidade. Em homenagem à volta, este é a unidade de medida de tensão elétrica, chamada volt. Temos aqui uma pilha voltaica, produzida em 1800 por Alessandro Volta. Ele inventou a primeira célula elétrica. Seus estudos em eletricidade o levaram a inventar a pilha voltaica. Trata-se de um aparelho com diversos discos metálicos de cobre e zinco empilhados e separados por discos de feltro, os quais eram embebidos em soluções condutoras. Em homenagem à volta, denomina-se volt a unidade de tensão elétrica. Michael Faraday foi um inventor do primeiro gerador, o dínamo, capaz de converter energia mecânica em energia elétrica por meio de um ímã e uma bobina. O movimento deste eixo, no qual se encontra um ímã, provoca a alternância dos polos norte e sul da bobina, gerando uma corrente elétrica e um campo magnético. Thomas Edison, em 1847, foi um dos maiores inventores da humanidade, sendo as suas mais famosas invenções a lâmpada elétrica incandescente, um objeto que transforma energia elétrica em energia térmica e energia luminosa. A lâmpada elétrica foi o primeiro dispositivo que permitiu utilizar a eletricidade para produzir luz, fazendo Edison explorar este produto mais de maneira comercial. A primeira lâmpada foi acesa no dia 21 de outubro de 1879 e brilhou por 45 horas seguidas. Para a produção de energia em grande escala, Edison acreditava que a melhor maneira seria utilizar uma corrente elétrica contínua, apesar das dificuldades técnicas da época. Nikola Tesla, em 1858, foi um inventor que deixou diversas contribuições revolucionárias no campo da eletricidade e do magnetismo, tais como conceitos envolvendo corrente elétrica e fornecimento de energia. Em seus trabalhos, Tesla desenvolveu um sistema de potência elétrica em corrente alternada, que seria uma alternativa para a transmissão de energia elétrica em grande escala, com maior eficiência em relação aos sistemas de corrente contínua de Edison. O sistema de potência elétrica em corrente alternada permitiram o uso da energia como nós conhecemos nos dias de hoje. Os sistemas de comunicação em massa e o desenvolvimento da área da robótica. A segunda revolução industrial, que teve início em meados no século 24, foi responsável pela expansão do uso da energia elétrica em larga escala. A utilização das máquinas nas fábricas inglesas provocou reações de artesãos que perceberam um perigo de desemprego. Uma das consequências mais significativas da Revolução Industrial foi a concentração demográfica da cidade, a produção de equipamentos elétricos e o uso da energia elétrica nas indústrias, como alternativa aos combustíveis fósseis. Fizeram com que a independência humana por essa modalidade de energia aumentasse. A produção de energia começou com uma usina termoelétrica de Ferrovia Hulha Negra. Depois de alguns anos, em busca de demonstrar crescimento, as razões das propostas de eletrificação ferroviária e substituição da hulha negra pela hulha branca, já no ano de 1905. Com tudo isto, surgiu uma companhia de luz e força com o nome de Hulha Branca, que instalou em cada cidade do país usinas hidrelétricas. Em Sete Lagoas foi uma delas, instalada na localidade de Olhos d'Água, próximo a Saco da Vida, que também foi autorizada a Companhia Luz e Força Hulha Branca a construir uma linha de transmissão entre a cidade de Curvelha e Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais. Com o decreto 27398 de 4 de novembro de 1949. Com o passar dos tempos, a evolução foi crescendo.
Assim chegou ao fim da Companhia de Força Ulha Branca, como também as usinas instaladas em cada município. E um determinado decreto número 46322 de 30 de junho de 1959, que transfere a Companhia de Luz Força Ulha Branca para as Centrais Elétricas de Minas Gerais Sociedade Anônima, CEMIG, a concessão para a produção e fornecimento de energia elétrica ao Estado de Minas Gerais. Assim sendo, no município de Sete Lagoas, no Estado de Minas Gerais, em Olhos d'Água, próximo a Saco da Vida, foi desativada. Esta usina foi desativada, como também várias outras cidades. As tecnologias que envolvem geração, distribuição, armazenamento de energia elétrica estão cada vez mais avançadas. Um exemplo disto são as baterias utilizadas em smartphone, notebook, cada vez menores, mais leves e mais potentes e eficientes. Com tudo isso, a cada dia a evolução aumenta ainda mais. Este foi um resumo de início da história da eletricidade. Espero que tenha sido de bom proveito. A próxima matéria será Eletricidade Básica, conhecimento dos fenômenos elétricos e muito mais. Assim aguardo vocês na próxima aula, que será a aula de número 1, com certeza. Então até lá!